Salve, pequenos humanos! Professor Fred falando, prontos para mais uma aula de letramento de língua portuguesa? Espero que sim. Vamos lá, galera. Na aula de hoje, a gente vai aprender sobre coesão textual, mais especificamente sobre coesão textual através de pronomes, tá bom? Então, o que é a coesão textual, para começar? Tem um textinho aqui que eu trouxe para vocês. Coesão textual trata-se da ligação, da conexão entre as palavras de um texto, por meio de elementos formais que assinalam vínculo entre seus componentes. Então, gente, quando a gente vai escrever um texto ou falar um texto, esse texto tem que ter coesão, ou seja, é necessário haver elementos para conectar as ideias e deixar assim o texto coeso, para as frases não ficarem soltas, as ideias não ficarem desorganizadas, para não haver muita repetição de palavras, tá? Se você for fazer uma redação valendo nota e você começar a repetir muito as palavras, você certamente vai perder pontos, tá? Então, reparem que a coesão é a ligação, a conexão entre as palavras, as ideias de um texto, tá? Por meio de elementos formais. Que elementos são esses? Os principais elementos de coesão são os pronomes, tá? Vocês já devem ter estudado isso em português, os pronomes, né? Nós temos vários tipos de pronome, pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, tá? Então, a coesão textual, ela acontece muitas vezes baseada no uso dos pronomes, tá bom? Então, eu preparei aqui um documentozinho para explicar melhor isso para vocês, tá? Então, olha só, por exemplo, o pronome, o que é um pronome? Pronome é uma palavra que substitui ou acompanha um nome. Por isso que ele se chama pronome, que ele substitui, ele entra no lugar de um nome. Ou então ele acompanha um nome, ele acompanha um substantivo, geralmente. Tá? Então, por exemplo, imaginem só, observem essa primeira frase aqui, galera. Eu gosto de Laura. Eu conheci Laura na escola. Laura era a melhor aluna. Vou convidar Laura para estudar com eu. Reparem, eu tenho aqui o pronome eu, tá? E tenho o nome Laura, ok? Quantas vezes eu repeti nesse trechinho pequenininho, quantas vezes eu repeti a palavra Laura, por exemplo? 1, 2, 3, 4 vezes eu escrevi a palavra Laura. Isso numa redação, gente, vocês perderiam muitos pontos, tá? Eu tenho aqui várias ideias nesse trechinho. Ó. Eu gosto de Laura, é uma ideia. Eu conheci Laura na escola, é outra ideia, outra informação. Laura era a melhor aluna, outra informação, terceira informação, né, sobre Laura. E outra informação aqui, ó, o quê? Que eu vou convidar Laura para estudar comigo, né? Aqui está com eu, vocês já vão entender por quê, tá bom? Então, reparem, eu escrevi a palavra Laura 4 vezes. Isso numa redação, você perderia muito, muito ponto. Há maneiras de você retomar, a coesão é isso, é você retomar algo que já foi dito, ou antecipar algo que ainda vai ser dito, tá? Como é que eu poderia reescrever essa frase, evitando a repetição aqui do pronome eu, como está aqui, ó, no final, e evitando principalmente a repetição do nome Laura, né? Olha só, eu gosto de Laura. Eu a conheci na escola. Ela era a melhor aluna. Vou convidá-la para estudar comigo. Então vamos lá, vamos focar aqui na Laura. Reparem que Laura está de vermelho, né? Então tudo que tiver de vermelho aqui, ó, eu substituí, né, a palavra Laura pelo que tiver de vermelho aqui, tá? Então aqui, ó, eu gosto de Laura. Eu a conheci na escola. Eu troquei a palavra Laura, em vez de eu dizer eu conheci Laura na escola, eu digo o quê? Eu a conheci na escola. Por isso esse a aqui, ele é um pronome. Ele é um pronome pessoal. No caso, é um pronome pessoal oblíquo, tá? Por que ele é um pronome? Porque ele está substituindo o nome Laura. Né? Eu poderia dizer eu gosto de Laura. Eu conheci Laura na escola. Para evitar a repetição, eu uso este pronome para se referir a uma palavra que já foi dita. No caso, a palavra Laura. Ó, eu a conheci na escola. Fica muito melhor.
Ela era a melhor aluna. Lembra que antes eu repetia a palavra Laura era a melhor aluna. Então, para evitar a repetição, eu troquei o quê? O nome Laura por um pronome. No caso, o pronome pessoal reto aqui, ó. Ela, tá? E aqui, ó, vou convidá-la para estudar comigo, né? Reparem que eu repeti, eu substituí o Laura, nesse caso aqui, pelo lá, que é um pronome pessoal oblíquo também, tá bom? E aqui, ó, e no final, obviamente, gente, estudar com eu está errado, né? Você tem que substituir o eu, quando ele vem acompanhado da preposição com, você tem que substituir pelo pronome pessoal oblíquo comigo, tá bom? Então, para isso que servem os pronomes, para você retomar coisas que já foram ditas ou antecipar coisas que ainda vão ser ditas, né? Repetindo, ó, reparem, eu retomei a palavra Laura sem precisar repeti-la. Eu usei o quê? Um pronome a aqui, pronome ela aqui, e o pronome lá aqui, tá bom? Então, para isso que serve o pronome, né? Para a gente ter coesão na nossa fala, coesão no nosso texto, para a gente não precisar ficar repetindo 500 vezes a mesma palavra, né? É uma forma da gente unir ideias diferentes sem recorrer à repetição excessiva de palavras, tá? Agora, um problema que a gente vê muito comum é que as pessoas não sabem usar os pronomes, principalmente os pronomes pessoais retos, os pronomes pessoais oblíquos, né? Quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro, tá? Primeiro vamos ver quais são eles. Os pronomes pessoais retos são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E os pronomes pessoais oblíquos? Para cada pronome pessoal reto, desses aqui que a gente acabou de ver, eu vou ter uns pronomes oblíquos, tá? Então, os pronomes oblíquos relativos ao pronome eu são quais? Me, mim, comigo. Os pronomes oblíquos relativos ao pronome tu é o quê? Te, ti, contigo. E a gente tem se, si, consigo, o, a, os, as, nos, conosco, vos, convosco, se, si, consigo, os, as. Tá bom? Então, cada pronome pessoal reto tem um equivalente oblíquo, tá? Que são esses aqui. São esses aqui que eu estou marcando aí para vocês, tá bom? Mas quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro? Esse é o problema. É por não saber isso que as pessoas falam errado muitas vezes, escrevem errado também, tá? Vocês têm que prestar atenção nisso que eu marquei de amarelo, gente. Olha só. Os pronomes pessoais retos, eles sempre vão ter a função de sujeito do verbo, tá? E os pronomes pessoais oblíquos, eles vão ter a função de complemento do verbo, ou seja, objeto direto e objeto indireto, tá bom? O que é sujeito? Sujeito é quem executa a ação do verbo. E o complemento verbal, os objetos, é o quê? Quem sofre a ação do verbo, tá? Estou resumindo bastante para não ficar muito difícil para vocês. Então, sujeito executa, faz a ação, né? E os objetos, objeto direto, objeto indireto, que são complementos verbais, eles sofrem a ação do verbo, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos ver. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha só. Reparem nessas duas frases aqui, ó. Eu conheci ela e eu a conheci. Se vocês olharem, eu coloquei aqui, ó, eu conheci ela, errado, está errado escrever isso ou falar isso. O certo é o quê? Eu a conheci, tá bom? Mas por que é errado dizer eu conheci ela? Vamos lá. Ela não é um pronome pessoal reto? Olha aqui, ó. Ele ou ela, tá aqui, né? Pronome pessoal reto, tá? O pronome pessoal reto, ele só pode ser usado na função de sujeito, tá bom? Então, olha só, vamos lá, vamos analisar a frase. Eu conheci ela. Qual que é o verbo? Vou botar de vermelho aqui. O verbo é o verbo conhecer, não é isso? Qual que é o sujeito dessa frase? Ou seja, quem que está executando a ação? Quem conheceu aqui? O sujeito, no caso, é o eu. Vou colocar ele de, sei lá, de azul. Sujeito, eu. Beleza? Agora, eu conheci quem? Eu conheci ela. Vou colocar ela aqui de amarelo, tá? Esse ela é o complemento verbal. Não adianta eu falar só eu conheci. Esse verbo conhecer, ele precisa de um complemento. Eu conheci quem? Conheci ela. Então, ela é o objeto direto, tá bom? Se ela está aqui na frase como objeto direto, está errado, gente. Por quê?
ela é um pronome pessoal. O pronome pessoal só pode ter função de sujeito, não pode ter função de objeto direto. Tá certo, gente? Então teria que ser qual? Ó, eu a conheci. Olha o pronome a aqui. Vou colocar ele de amarelinho aqui, ó. Eu a conheci, tá? Por quê? Você não pode dizer eu conheci ela. Ela é um pronome pessoal. O pronome pessoal só serve para ocupar lugar do sujeito. Mas o sujeito aqui não é ela, o sujeito é eu. O sujeito da frase é eu, tá bom? Então ela é um objeto direto. Se é um objeto direto, eu não posso usar o pronome pessoal reto. Eu tenho que usar o pronome pessoal oblíquo. Qual que é o pronome pessoal oblíquo correspondente a ela, no caso aqui, ó? Ó, se consigo, o, a, os, as. A gente vai usar o a aqui. Eu a conheci, tá bom? Por isso que é errado dizer eu vi ela. Não existe eu vi ela, eu a vi, tá bom? Porque o sujeito é eu. O ela, eu vi ela. Ela seria objeto direto. Eu vi quem? Ela, tá? Já que está na função de objeto, eu tenho que usar um pronome oblíquo. No caso é o a. Eu a vi, tá bom? Por exemplo, outro exemplo aqui, ó. Outro par de frases. Trouxe o livro para tu e trouxe o livro para ti. Trouxe o livro para tu é errado. Por quê? Quem é que trouxe o livro? Eu. No caso aqui é um sujeito oculto. Eu. Sujeito do verbo trouxe é eu. Eu trouxe. Trouxe o quê? O livro. É o objeto direto. Trouxe o livro para quem? Trouxe para quem? Para ti. Para a pessoa com quem eu estou falando. Então esse para tu aqui seria o objeto indireto, né? Então o tu, por ser um pronome pessoal reto, gente, ele só pode ocupar a função de quê? De sujeito. Como a gente viu, o tu aqui na frase é um objeto indireto. Então você não pode usar o tu, você tem que usar o pronome pessoal oblíquo. Qual que é o pronome pessoal oblíquo equivalente ao tu? É o te, né? Te ou ti. No caso aqui vai ser o ti, ó. Trouxe o livro para ti, tá bom? Por que ti e não tu? Eu tenho que usar o pronome oblíquo, tá? Porque aqui é objeto direto, não é o sujeito. O sujeito aqui seria o quê? Eu. Eu trouxe o livro para ti. Ok, gente? Então, ó, reparem, vocês já estudaram isso em português, eu não estou fazendo questão que vocês decorem nada disso. Isso aqui, eu acredito que vocês já estudaram, já saibam isso daqui, né? O que eu estou querendo ensinar para vocês é o jeito correto de usar isso, tá bom? Atenção com esses pronomezinhos aqui, ó, o, a, os e as, tá? Porque tem algumas situações que eles vão ser transformados em lo, lá, los, las, ou então em no, na, nos, nas. Quando que acontece isso? Vamos lá. O, a, os, as. Caso o verbo termine em z, s ou r, os pronomes alteram-se para lo, lá, los, lá e las. Então, esses pronomes oblíquos aqui, ó, o, a, os, as, se o verbo, né, antes deles terminarem, se o verbo, né, que eles acompanham terminar em z, s ou r, né, você tem que trocar o por lo, o a por lá, o os por los e o a e o as por las. Exemplos. Olha aqui, ó. Pediram para ajudar o garoto. Né? Se eu quiser trocar esse o garoto por um pronome, eu posso, por exemplo, trocar por ele. Pediram para ajudar ele. No dia a dia a gente fala assim, tá? Mas o correto seria o quê? Pediram para ajudá-lo. Olha aqui, ajudá-lo. Por que eu não posso usar ele? Porque ele é um pronome pessoal reto. Pronome pessoal reto só pode ocupar lugar de sujeito. Nesse caso aqui, o garoto não é o sujeito da frase. Pediram para ajudar quem? Né? É um objeto direto. Então, ó, se é objeto direto, eu tenho que usar o pronome pessoal oblíquo, que no caso aqui é o o. Como esse verbo ele terminou em R, você retira o R, coloca um hífen, como vocês estão vendo aqui, ó, e troca o o pelo lo, tá? Então, se o verbo terminar em R, você vai trocar o a, os as por lo, lá, los, las, tá bom? Se o verbo terminar em S, a mesma coisa, ó, ajudamos a menina. É errado dizer ajudamos ela, né? Você pode dizer, você tem que dizer como? Ajudamos-la, tá? Por que o a virou lá aqui? Porque o verbo terminou em S, ó, tá? Toda vez que o verbo terminar em Z, em S ou em R, você vai trocar, vai colocar o L aqui.
com o hífen, né? Você retira o S, retira o Z ou retira o R, coloca um hífen e coloca o lá, tá bom? Ajudamos lá. Ó, exemplo de verbo terminado com a letra Z, ó. Fez os exercícios. Se eu quiser trocar isso aqui, os exercícios é o objeto direto, né? Se eu quiser trocar por um pronome, eu não posso dizer fez eles, porque eles é pronome pessoal reto. Pronome pessoal reto só funciona como sujeito, não como objeto direto, tá? Então teria que ser fez os. Porém, como o verbo termina em Z, o que você faz? Você troca o os pelo los. Mas para isso você vai tirar o Z e trocar ele também por um hífen. Vai ficar felos. Felos. Os exercícios, felos. Ele os fez. Tá bom? Então, beleza. Isso aqui, ó, eu expliquei para vocês quando é que a gente troca o a, os as por lo, lá, los, las, tá? E quando é que a gente troca o a, os as por no, na, nos, nas? Aqui, ó. Se o verbo terminar em som nasal. AM, EM, ão e oin. Aí você tem que trocar o a, os as por no, na, nos, nas, tá bom? Então, exemplos. Olha aqui, ó. Meus pais compraram uma casa. Quem que é o sujeito desta frase? Quem é que compraram? Meus pais. Então, meus pais é o sujeito, tá? Uma casa é o quê? O objeto direto. Meus pais compraram o quê? Uma casa, tá? Então, se eu quiser trocar uma casa por um pronome, eu posso trocar por ela? Meus pais compraram ela? Não, porque ela é pronome pessoal reto, né? Uma casa, a função de uma casa aqui é objeto direto. Então, eu não posso trocar por ela, porque ela é pronome pessoal reto. Pronome pessoal reto só pode substituir sujeito e nunca objeto. Então, eu teria que trocar aqui pelo a, né? Meus pais a compraram. Como aqui, ó, o pronome está depois do verbo, e o verbo terminou com som nasal, terminou com AM, o que você faz? Você troca o a pelo na. Meus pais compraram na. Outro exemplo. Por favor, encontrem minha gatinha. Encontrem o quê? Minha gatinha. Esse minha gatinha é o objeto direto do verbo encontrar, tá? Então, não poderia dizer, por favor, encontrem ela. Por favor, encontrem-na. Por que virou na em vez de a? Porque o verbo terminou com som nasal aqui, ó, com EM, igual vocês estão vendo aqui. Tá bom, gente? Então, é uma explicação para vocês aí do uso dos pronomes, né, como elementos de coesão textual, como você substituir um termo por um pronome corretamente. No caso aqui, eu substituí minha gatinha pelo pronome oblíquo na. Encontrem minha gatinha, eu troquei por encontrem na. Tá bom? Imagina se eu fosse dizer assim, ó, perdi minha gatinha, encontrem minha gatinha. Fica estranho você ficar repetindo minha gatinha toda hora. Você poderia dizer, perdi minha gatinha, encontrem-na. Esse na está substituindo minha gatinha. Logo, você está fazendo uma coesão textual, tá bom? Agora, gente, para finalizar a aula aí, a gente vai aprender um pouquinho sobre anáfora e catáfora. São duas palavras estranhas, né? Parece até palavrão, mas é muito fácil. Tem pronomes que são anafóricos e tem pronomes que são catafóricos, né? Então vamos lá, vamos aprender o que é isso. Um carro possante, isto é o que quero, tá? Reparem que eu marquei aqui a palavra carro e marquei o pronome isto, né? O pronome isto é um pronome demonstrativo, tá bom, gente? Né? Então olha só, a palavra aqui original é carro, né? Reparem, eu poderia falar o seguinte, ó, um carro possante. O que eu quero é um carro possante. Mas eu estou substituindo a palavra carro, ou a expressão carro possante, pelo pronome isto. Reparem, o pronome isto aqui, ele está retomando algo que já foi dito antes. Isto é o que eu quero. O que é isto? Isto se refere a quem? Ao carro, né? Então, reparem, o pronome está retomando algo que já apareceu antes. Quando isso acontece, a gente diz que ele é um pronome anafórico. Isso aqui é uma coesão textual por anáfora. Ou seja, o que é uma anáfora? É quando um pronome ele retoma um termo que já apareceu antes. No caso aqui, o isto, pronome demonstrativo isto, está retomando o pronome, o substantivo carro. Tá bom?
Então, reparem, se o pronome retomar algo que já foi dito antes, nós temos uma anáfora. Agora, olhem a frase aqui de baixo. Eu quero isto, um carro possante. Aqui é o contrário. O pronome, ele não está retomando algo que já apareceu, algo que já foi dito. Ele está antecipando algo que ainda não foi dito. Eu quero isto. Isto se refere ao quê? Ao carro. Só que carro não tinha aparecido ainda. Então é o contrário. A catáfora é o contrário da anáfora. É quando o pronome ele antecipa algo que ainda não foi dito. A anáfora, o pronome, ele retoma algo que já foi dito, que já foi escrito, né? Na catáfora é o contrário. O pronome ele antecipa algo que ainda será dito. Eu quero isto. Eu ainda não disse o que é, né? A palavra isto está se referindo a algo, está antecipando uma palavra que ainda vai ser dita. Isto, no caso aqui, é o quê? Se refere a quê? Ao carro, tá bom? Por exemplo, um livro raro. Eu o quero. Olha só, eu marquei aqui a palavra livro, né? Eu poderia dizer o seguinte, um livro raro. Eu quero esse livro. Mas eu, para evitar a repetição da palavra livro, o que eu fiz? Eu troquei ela por um pronome, né? Eu troquei pelo o. Eu não posso dizer eu quero ele, porque quero, o livro, no caso aqui, seria o quê? Objeto direto. O sujeito é eu. Eu, quem é que quero? Eu. Eu é o sujeito. Quero o quê? O livro. Livro é objeto direto. Então tem que usar o o aqui, no lugar de ele. Você não pode dizer eu quero ele, né? Eu o quero, tá? Se livro está funcionando como objeto direto, você tem que usar um pronome pessoal oblíquo e não um pronome reto, tá bom? Mas o que aconteceu aqui? Esse pronome oblíquo aqui, o, ele está retomando algo que já apareceu na frase. Esse o está substituindo a palavra livro, que já apareceu antes. Então é uma anáfora. Agora só, eu o quero é um livro raro. Reparem que aqui o pronome o, ele está antecipando algo que ainda vai ser dito, que é a palavra livro. Eu o quero. Esse o está se referindo a quem? Ao livro, que é raro. Tá bom? Então tem aqui uma catáfora. Então, para resumir, quando o pronome retoma algo que já foi dito, que já apareceu na frase, é anáfora. Quando o pronome antecipa algo que ainda vai aparecer, é catáfora. Tá bom, gente? E aí, para encerrar, vou falar um pouquinho sobre os pronomes demonstrativos e possessivos, tá? Aqui está falando sobre a anáfora e catáfora, que foi o que eu acabei de explicar, tá? Tem os pronomes possessivos, né? Quais são os pronomes possessivos? Vocês já estudaram isso aqui também, ó. Pronome possessivo de primeira pessoa do singular, que seria eu, né? Os pronomes possessivos relacionados ao pronome eu é o quê? Meu, minha, meus, minhas. Relacionado ao tua, seria o quê? Teu, tua, teus, tuas. Tá, gente? Relacionado a ele ou a ela, seria seu, sua, seus, suas. Não é isso? Relacionado a nós, nosso, nossa, nossos. Então, são pronomes que indicam posse. Esses pronomes vão geralmente acompanhar uma palavra para designar a posse, né? Designar quem é o dono de determinada coisa. Tá bom? Cuidado aqui, ó, atenção. O uso dos pronomes demonstrativos, na verdade, aqui está errado, é possessivos, tá? Da terceira pessoa em determinadas circunstâncias pode causar duplo sentido, pode causar ambiguidade. Ambiguidade é quando uma coisa tem mais de um sentido, você não sabe direito qual é o sentido, tá? Então, por exemplo, olha só, olha essa frase aqui, ó. Aquela velha senhora encontrou o garotinho em seu quarto. Esse seu aqui é um pronome possessivo de terceira pessoa. Portanto, ele pode se referir à senhora ou ao garotinho, né? Você não sabe se o quarto aqui é o quarto da senhora ou é o quarto do garotinho, né? Então, cuidado quando vocês forem escrever frases com pronome possessivo na terceira pessoa, tá? Por exemplo, aqui, ó. João, não adianta você ir à casa de Paulo, pois ele saiu com a sua mãe. Esse sua aqui, ó, você não sabe se a mãe é de Paulo ou se a mãe é de João. Você não sabe se Paulo saiu com a mãe dele ou se Paulo saiu com a mãe de João, né? Tá bom? Então, esses são os pronomes possessivos. Os pronomes demonstrativos. Você tem os pronomes variáveis
e os invariáveis. Os invariáveis não têm alteração, é sempre igual. Então, os invariáveis, você tem isto, isso e aquilo, tá? Agora, os variáveis. Então, você tem este, o plural, olha só como já varia. Estes, né? Varia para o feminino também, esta e estas. Esse, esses, essa e essas. Aquele, aqueles, aquela e aquelas. O uso dos pronomes demonstrativos está vinculado à ideia de espaço, tempo e texto. Então, o que quer dizer isso? Pronomes demonstrativos com relação ao espaço, tá? Este está próximo de quem fala. Esse está próximo da pessoa com quem você está falando. E aquele está longe dos dois, tanto de você, tanto de quem fala, quanto de quem ouve, tá? Então, por exemplo, ó, compro este carro. O carro está perto de mim, está perto de quem está falando. Compro esse carro, está perto da pessoa com quem eu estou falando. O esse tem essa característica. E compro aquele carro, ele não está perto nem de mim, nem da pessoa com quem eu estou falando, ele está longe, tá? Está afastado. Então, tem essa diferença aqui com relação ao espaço, tá? Com relação ao tempo, qual a diferença do este para o esse, para aquele com relação ao tempo? Então, por exemplo, aqui, ó, este ano está sendo bom para nós. Este você vai usar para se referir a um espaço de tempo que acontece no presente. Então, este ano, 2021, este mês, setembro, esta semana, a semana em que nós estamos, né? Agora a diferença, ó, esse, se em vez de este eu colocar esse ano que passou foi razoável, né? Esse se refere a um passado próximo. Então, esse ano, eu estou falando o quê? Do ano passado, tá? Essa semana foi a semana passada. Se fosse a semana agora, seria esta semana, né? Aquele ano foi terrível para todos. Então, ó, este ano é um ano de agora. Esse ano passado. Esse mês passado. Agora, se eu disser aquele ano, aí já é um passado distante. O esse é um ano passado, por exemplo, passado próximo. Aquele, né, é um passado distante. Tá bom? E agora, com relação ao texto, presta atenção nisso aqui. O isto, pronome isto. Esse pronome se refere a algo que ainda será dito ou escrito. Sempre te direi isto. 2 pontos. Te direi o quê? Você é uma pessoa muito especial. Então, o isto aqui, geralmente, ele vai antecipar. Ele vai funcionar como catáfora. Ele vai antecipar algo que não foi dito. Tá? No caso, o que não tinha sido dito até agora? Aqui, o que eu queria dizer para a pessoa. Você é uma pessoa muito especial. Ok? Já o isso. Você é uma pessoa muito especial. 2 pontos. Isso é o que eu lhe disse. Então, o isso, geralmente, ele é usado na anáfora. Ele vai retomar algo que já foi dito, ao contrário do isto. O isto, ele antecipa coisas que não foram ditas ainda, e o isso, ele retoma. Então, o isto, geralmente, faz catáfora, né? Ele antecipa algo que não foi dito, e o isso faz anáfora. Retoma algo que já foi dito, tá? Agora, presta atenção no uso dos pronomes este e aquele nessa frase aqui, ó. Chegaram Pedro e Marcos. Este é meu primo e aquele meu amigo. Galera, a gente não viu que este é o que está mais próximo de quem fala? Este é o que está mais próximo. Esse é que está próximo de quem está ouvindo, né? Para quem você está falando. Numa frase como essa aqui, ó, você tem 2 elementos. Chegaram Pedro e Marcos. Você tem quais elementos? Pedro e Marcos. Este é meu primo. Quem que é meu primo? Pedro ou Marcos? No caso é quem? Marcos. Porque este se refere ao que está mais próximo, tá? Este, no caso, é Marcos, é meu primo. E aquele é o que está mais longe. Mais longe da onde? Na frase aqui, ó, Pedro. Ó, aquele está aqui, nessa posição aqui na frase. Não é isso? Aquele se refere a coisas mais longe. Qual que está mais longe na frase em relação à palavra aquele? Marcos ou Pedro? Pedro, né? Então, ó, aquele, meu amigo. Aquele é quem? Quem que é meu amigo? Pedro. Tá bom? Basicamente é isso aí, gente. Então, nós teremos atividades sobre isso aí. Eu espero
que vocês tenham entendido essa matéria, tá? Não é tão difícil assim, vocês já estudaram isso também no português, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem, fiquem na paz.